Hebreus 12, 29. Que diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Oh, aleluias! Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o nosso Deus é fogo consumidor. Mas e o que esse fogo consome? Hã? O que esse fogo consome, queridos? O mal. Que mais? O pecado. Deus consome o mal. Deus consome o pecado. Ele é fogo consumidor. Então o mal não pode se achegar a Deus, porque ele é consumido. Muitas vezes, queridos, nós falhamos. Nós erramos, nós desobedecemos, nós pecamos. E às vezes a tendência nossa é, quando nós erramos, nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes quando a gente erra, a gente tem aquela ideia de: acabou para mim, não tem mais jeito, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho mesmo, eu vou levar minha vidinha assim mesmo, porque eu erro demais, porque não tem jeito para mim, porque eu acho que Deus não tem um chamado na minha vida, porque eu sou muito imperfeito. E às vezes nós fugimos de Deus por causa dessas coisas. Mas quando nós fugimos de Deus por causa dessas coisas, nós nos afastamos do único que tem poder para consumir o mal na nossa vida. Sabe por que erramos? Vocês já mataram a charada, né? Por que erramos? Porque estamos longe de Deus. Porque quando nós nos achegamos a Ele, todo mal é destruído. Todo mal é aniquilado. Então, quanto mais nós nos envolvermos com esse Deus, que é fogo consumidor, mais as coisas ruins vão sendo retiradas da nossa vida. Quanto mais você se envolver com o Senhor, mais aquilo que não presta é arrancado do seu coração. Aqueles pecados que muitas vezes você acha que não conseguia vencer, quando você se aproxima de Deus, o próprio Deus vai consumindo essas coisas. E você passa a olhar o pecado já de uma forma assim: eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero Deus. Não existe, querido, nada de mal em Deus. Deus é bom, amém? E tudo que existe de bom em nós, mesmo e longe de Deus, mesmo para aquelas pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus, tudo que existe de bom na vida delas e na nossa vida vem de Deus. Você sabia disso? Não existe nada de bom em mim e em você, nada. Mas então por que as pessoas que às vezes nem conhecem Deus são boas? Não é verdade? Tem pessoas que não conhecem Deus e elas fazem caridade. Elas são pessoas boas. Porque Deus emprestou da sua bondade para o ser humano. Se não fosse assim, quando o pecado entrou, esse mundo seria uma verdadeira tragédia. Então por que hoje nós vemos que a maldade está aumentando no mundo? Basta nós ligarmos a televisão e nós vemos mais maldades, mais atrocidades, mais coisas terríveis acontecendo. Por quê? Porque o homem está longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais ele se envolve nessas coisas ruins, na maldade, no pecado. Então, se existe um lugar onde nós podemos nos achegar e nos esconder, essa pessoa chama-se Deus. Então não pense, querido, que eu e você podemos vencer o pecado, que nós vamos dar conta do pecado por nós mesmos. Não pense que nós, com a nossa beleza, com a nossa sabedoria, nós vamos conseguir vencer o pecado, nós vamos conseguir resistir ao pecado, porque não vamos. Só existe uma pessoa que venceu o pecado, e ele chama-se Jesus Cristo. Então, se nós estivermos em Jesus, nós vencemos. Agora, quanto mais longe nós estivermos daquele que venceu o pecado, mais nós seremos subjugados por um pecado.
Então, queridos, quando você erra, quando você peca, ao invés de fugir daquele que pode transformar a sua vida, o que a gente tem que fazer? Correr para Jesus. Correr para o nosso Deus. Porque é ali, é nesse lugar em Deus, que é o lugar da nossa habitação. E é ali que todo o mal da nossa vida, do nosso coração é consumido. Por isso que a religião não consegue dar jeito no ser humano. Porque a religião muda a pessoa por fora. Muda a maneira dela se comportar. Mas Jesus Cristo muda o nosso coração, amém? Então por isso que Jesus Cristo não é uma religião. Tem muitas pessoas que até têm atitudes corretas, mas o coração delas está longe de Deus. Então é o nosso coração que precisa se achegar a Deus. Porque quanto mais eu me achego diante desse Deus que é fogo consumidor, mais aquilo que não presta em mim é consumido. Então quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se envolver num relacionamento com Ele, você vai passar a ver as coisas como Deus vê. Amém? Por que vocês acham que Jesus não pecou? Porque Ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Ele era um com o Pai. E é por isso que Jesus Cristo não pecou. Porque em nenhum momento, o único momento que Jesus se separou do Pai, foi na hora que os pecados do mundo inteiro foram jogados sobre Ele. E aí Ele diz assim: Pai, por que me abandonastes? Porque nessa hora, quando o meu e o seu pecado foi jogado sobre Jesus, Deus teve que virar as costas para o seu filho. Mas Ele virou as costas para o seu filho, para que nunca precise virar as costas para nós. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus nunca vai virar as costas para você. Diga assim: é você que vira as costas para Deus. E quanto mais nós viramos as costas para Deus, quanto mais nós viramos as costas para a sua palavra, quanto mais nós viramos as costas para as coisas do céu, querido, mais nós nos envolvemos com as coisas do pecado. Porque fora de Deus não existe nada de bom. Diga assim: fora de Deus não existe nada de bom. Diga assim: tudo que é bom vem de Deus. Então, queridos, só tem um jeito para nós nos envolvermos com Deus. Só tem um jeito para nós mergulharmos nesse Deus. E você pode vir do jeito que você está, querido, amém? Porque uma vez que a gente vem para Deus e a gente diz: Deus, a minha vida está assim, eu estou errando nessa área, Senhor, mas me ajuda, porque eu não quero mais isso, eu não quero mais errar, eu não quero mais esse coração que tem prazer no pecado, eu não quero mais essas coisas na minha vida. Deus, eu não quero mais falar mal dos outros, eu não quero mais ser mentiroso, mentirosa. Eu não quero mais, Senhor, me envolver com lascívia, com prostituição. Eu não quero mais esses desejos de lascívia dentro do meu coração. Porque às vezes você, menino e menina, né? Olha um piazinho, uma menininha bonitinha passar do lado, meu Deus do céu, né? Então quanto mais nós nos envolvermos com Deus, mais o nosso coração é transformado por Ele. E mais essas coisas nós vamos começando a ver como Deus vê. Por isso que tem pessoas que têm algum vício, como cigarro, por exemplo, e elas começam a se envolver num relacionamento, começam a orar, começam a se encher do Espírito Santo, e aí num belo dia elas acendem o cigarro, e elas têm nojo daquilo, porque elas dizem assim: como é que eu pude gostar disso a minha vida inteira? Isso é nojento. Por quê? Porque dentro do coração dela algo mudou. E Deus, querido, está preocupado com o teu coração, amém? É com o teu coração que o Senhor está preocupado. Deus, sabe, às vezes a gente faz algumas coisas, mas isso só é um reflexo do que está dentro do nosso coração, você sabia? Então não adianta a gente querer mudar atitudes, a gente tem que mudar o nosso coração. Porque uma vez que o nosso coração é transformado, nós deixamos de fazer essas coisas, não mais por medo do inferno, mas nós deixamos de fazer porque isso não nos atrai mais.
Isso não nos domina mais. Nós começamos a entrar num lugar em Deus de relacionamento com Ele, onde nós queremos mais e mais da sua presença. Tem muitos jovens que às vezes eles vão orar e dizem assim: mas você ora 10, 15 minutos e pensa assim: não consigo mais orar, não tem mais o que orar, e já sai da presença de Deus porque já não, acho que não tem mais o que fazer ali. Queridos, nós precisamos gastar tempo e tempo com Deus orando em línguas. Como o pastor Edmar ministrou sábado passado, sobre a oração em línguas. Nós precisamos orar, orar e orar e orar. Buscar na palavra, se envolver com Deus. Porque assim, querido, tudo que é mal, esse Deus que é fogo consumidor, destrói em nós. Então você não precisa fugir do pecado. Você precisa correr para Deus. Amém? Diga assim para a pessoa que está do teu lado: o importante não é fugir do pecado. O importante é correr para Deus. Porque uma vez que você corre para Deus, o pecado não te domina mais. Você não vai mais querer saber do pecado. O pecado não vai mais te atrair. Porque Deus muda o meu e o seu coração. Amém? Então às vezes você diz assim: poxa vida, eu não consigo sentir Deus. Eu não consigo largar dessas coisas que eu faço. E essas coisas te desanimam e você sai da presença de Deus. Aí você diz: eu não vou mais orar porque não resolve. Eu não vou mais para a igreja porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Não. Aí que você tem que dobrar o teu tempo de oração. Aí que você tem que buscar mais a Ele. Porque é nele que nós encontramos, querido, tudo aquilo que nós precisamos. É se envolvendo com Deus. E como eu falei, isso não é uma religião. Isso não é uma placa de igreja. Isso é algo que você tem que fazer todos os dias, no seu dia a dia, no seu quarto, andando na rua, conversando com Ele, se entregando a Ele, falando, pedindo, clamando. A palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 5. Ali no 5. Olha lá o que diz 5:7. Hebreus 5:7. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Amém? Então, a palavra de Deus fala assim que por que Jesus nunca pecou? Porque Jesus Cristo passou a sua vida, querido, todos os dias da sua vida. Fala assim que Ele passou oferecendo orações e súplicas e com lágrimas diante de Deus. Para quê? Para que Deus o salvasse da morte. Que morte que ele estava falando? Ele não estava falando da morte da cruz. Porque Jesus Cristo veio para morrer numa cruz, amém? Ele sabia qual era o propósito dele. Então de que morte que o Senhor está falando? Ele está falando da morte do pecado. Para que Jesus Cristo não pecasse, para que Jesus Cristo não se deixasse dominar pelo pecado, para que Jesus Cristo não errasse. A Bíblia fala que Ele durante todos os dias da sua vida ofereceu a Deus lágrimas, orações e súplicas. Porque Ele sabia que se Ele pecasse, nós estávamos perdidos. Porque se Jesus pecasse, Ele não iria ressuscitar. E aí não tinha mais salvação para nós. Então, se Jesus, sendo Deus, foi um homem que orou, que suplicou, que clamou, que chorava na presença de Deus, por que você acha que nós não precisamos fazer isso? Nós precisamos fazer como Jesus. Nós precisamos ir para a presença de Deus com oração, com súplica e com lágrimas e dizer: Senhor, me livra da morte do pecado.
Não deixa que o pecado entre no meu coração. Não deixa que o pecado me domine. Senhor, eu quero estar na sua presença. E Deus é o fogo consumidor. Ele é aquele que destrói o mal. Jesus nunca pecou, porque Ele entendia isso, porque Ele andou com Deus. Então, se nós queremos entrar nesse lugar de santidade, nós precisamos orar, buscar a Deus, nos envolver com Ele, estar debaixo dessa presença, dessa unção do Espírito Santo, num relacionamento com Deus. Ou você acha que você é um super-homem ou uma super-mulher? Isso não existe, querido. Isso não existe. Você já percebeu que se a gente fica às vezes um dia, os pastores sabem disso, um dia que a gente fica às vezes num dia corrido, né? Que a gente não tem tempo de parar, de orar, de buscar Deus. Parece que chega no final da tarde e você tá que nem você se suporta. Eu sou assim, eu fico chata, nem eu não me aguento. Por quê? Porque o mal, ele está na nossa vida. O mal é uma tendência do coração do homem. Então nós precisamos ir para a presença do Senhor, porque Ele é o fogo consumidor. Ele é aquele que destrói o que existe de mal em nós. Então não pense, querido, que você é super-homem. Não pense que você é super-mulher. Os adolescentes, né, que estão começando agora a andar com Deus, vocês vão ser muito tentados. Vocês sabiam disso? Se já não são, né? Com certeza já são. Mas à medida que vocês vão crescendo, isso vai aumentando. As tentações virão. Né? Vai passar aquela menininha, a menininha mais bonita da escola vai te dar moral. Eu e você só vamos vencer essas tentações se nós buscarmos a Deus. Se nós entendermos que Ele é o nosso refúgio de proteção. É nele que eu me escondo. É só nele que eu consigo ser uma mulher melhor. É só nele que eu consigo ser um pai melhor. É só nele que eu consigo ser um filho melhor, um funcionário melhor, uma esposa melhor. É só nele, querido. Porque a tendência do coração humano é para o pecado. E a palavra de Deus diz assim, né, que embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, olha o que ele diz, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus se tornou a nossa fonte. Sabe quando alguma coisa está descarregada e você vai lá e liga na fonte? É assim. Nós precisamos estar conectados com Jesus. Senão, querido, nós vamos ficar mortos, sem vida, envolvidos com pecado. Porque o nosso coração é tendencioso para essas coisas. Então nós precisamos nos plugar com o céu. Amém? Porque é de lá que vem as coisas boas. É de lá que vem a vida. É de lá que vem a paz. É de lá que vem a sabedoria. É de lá que vem a unção. É de lá, querido, que vem tudo o que eu e você precisamos para caminhar sobre essa terra e sermos parecidos com Jesus. Amém? Então que nós possamos guardar isso no nosso coração e entender. Nós precisamos plugar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora falei uma linguagem bem juvenil. Bem juvenil, que chama? Jovial. Nós precisamos estar plugados com Jesus. Conectados. Porque é dali, conecte. Tem o Conecte, inclusive, toda quinta-feira para você se conectar com Jesus. É isso, Tati, Adriano? Né? Venha se conectar com Jesus no Conecte. Toda quinta-feira às 8 horas, buscando a Deus. Esse é o propósito, não é esse, Tati? Você ficar ligado nele. Porque não pense, querido, que você vai conseguir resistir às tentações que virão. Não pense, não confie em você mesmo. Porque você não vai vencer. Você vai ser enganado bem rapidinho. Nós precisamos confiar em Jesus. Ele é o nosso socorro, é nele, Ele é a nossa fonte de salvação. Se nós estivermos plugados com Jesus, conectados com Jesus, querido, nós vamos ser como Ele é. Amém?
Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: se você estiver conectado com Jesus, você vai ser como Ele é. A palavra de Deus diz assim que a árvore não pode, os ramos não podem produzir frutos de si mesmo, se não estiverem conectados com a árvore. Jesus Cristo é a nossa videira verdadeira. E se nós queremos produzir algo no reino espiritual, se nós queremos ser crentes que dão fruto para Deus, nós precisamos estar conectados com Jesus, conectados com essa oliveira verdadeira, porque é dali que vem a fonte de vida. É ali que nós encontramos o nosso socorro. Então, querido, está tudo pronto, amém? Está tudo pronto, ó. Jesus é perfeito, Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Então agora cabe a eu e você entendermos isso e nos conectarmos com Jesus. Fechando a porta do teu quarto e buscando ao Senhor em oração. Orando em línguas, meditando na palavra. E querido, você vai ser, não só você não vai ser dominado pelo pecado e pelo mal, como você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Tudo que você fizer, você vai ter um aval de Deus e vai prosperar. Queridos, do céu vem tudo que é bom. Amém? Então pense você conectado com o céu, querido. Deus vai te dar sabedoria. Você vai ser o melhor aluno da tua sala de aula lá. Você vai ser aquele que vai tirar só notas boas. Aleluias. Né? Você vai passar no vestibular. Tudo que você for fazer, querido, você vai ser abençoado. Por quê? Porque do céu só vem coisa boa. Mas o problema é que muitas vezes nós preferimos nos conectar com outras coisas. Mas nós precisamos estar ligados com Jesus. Amém?